Fala aí, pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal. Mais um react aqui no nosso vídeo sobre as notícias do Vascão. A mídia repercutindo aí essa situação caótica que vive o Vasco, os péssimos resultados e também aí a chegada do Fernando Diniz ao Vasco, né, cara? Tem declaração polêmica de jornalista aí falando a respeito do momento do Vasco, que pode acontecer com o futuro do Vasco. E também vamos trazer aqui novidades a respeito aí de contratações. O Vasco tentando 2 reforços primeiros aí, um zagueiro e também um atacante. Mas antes de começar, eu peço para você deixar aquele likezão, se inscreve aí no canal para você receber os vídeos postados aqui. Valeu demais a galera nova que está chegando aí no nosso canal aí, tamo junto, vamos em busca aí de 1000 inscritos aí no YouTube. Um vexame absoluto que o Vasco fez, né? Para o seu torcedor, que os atletas fizeram. Gostei muito da entrevista, depois a gente vai ver do Verratti, quando terminou o jogo, colocando a cara dele como capitão e líder. Ele ainda falou assim, olha, eu queria falar muito mais coisa aqui, mas o que eu estou falando aqui, eu já falei no vestiário. Eu estou externando algo aqui que eu já falei no vestiário. Então, assim, essa derrota realmente fez com que o presidente do Vasco, no caso o Pedrinho, falou, vamos agilizar, porque se tem algum problema de dinheiro agora, temos que trazer o que nós temos de melhor. Inviabilizou qualquer Verratti possibilidade. falou que foi uma vergonha, ele falou em espanhol. Manchete para o Vasco, a primeira vez que um time brasileiro toma 4 gols de uma equipe venezuelana. Não tem como definir de outra forma, né? O jeito que o Vasco jogou, assim, a gente pode falar aqui de várias questões de jogo, né? Parte tática, parte técnica, a quantidade de decisões erradas e absurdas que o Vasco toma nos lances de perigo do Puerto Cabello. Mas era um time com medo. Você percebia que a bola queimava no pé dos jogadores, que eles não apareciam para jogar, que havia o espaço e o cara não aproveitava. O time do Vasco estava em Para pânico. marcar também, isso que chama a atenção. Você vê os gols, nos melhores momentos, a bola passa. E a saída de bola é um pavor, assim, do Vasco. É impressionante. O Puerto Cabello, né, que é o 5º colocado no campeonato venezuelano, é o 5º colocado no campeonato mais fraco do continente, sobe a marcação e rouba 8, 10 bolas do Vasco num jogo, Só gente. precisou esperar o A gente tá Vasco falando do errar. Vasco, cara. Mais Sabe, nada. Não tinha solução de movimento para gerar linha de passe, não tinha ninguém para pegar a bola, dar um esporro no cara do lado e zerar a bola na frente, sabe? E mexer com os caras ali para uma reação dentro de campo de fato. É claro que tem muito de desorganização, da forma como o clube está sendo tocado. Eu assim, não concordo com várias coisas que estão acontecendo. Uma delas, por exemplo, é o Felipe assumir como técnico interino. Se o Felipe é um dos chefes do próximo treinador, se ele está acima da hierarquia do próximo treinador do Vasco, dentro da estrutura de poder do Vasco, como que ele está dirigindo o clube agora? Já que o Vasco tem outros profissionais na comissão técnica que poderiam fazer isso. Foram 3 jogos. Foi um pedido dos jogadores, até onde eu sei. Empate com o Operário. Esse ano, né? O ano passado também ele assumiu interinamente. Não, Foi um pedido dos jogadores Mas em depois- virtude do que aconteceu na reta final do Brasileirão Depois da do ano passado. pedida do Diniz, depois que o Diniz se aproximou tanto, dizem, né, daqueles tais 2 milhões, esse número virou um mantra hoje no futebol brasileiro, porque todo treinador quer ganhar 2 milhões, mas depois que se aproximou desse número, o Vasco recuou. O Vasco não tem condições de pagar 2 milhões para ninguém, para treinador nenhum. Então, o Felipe começa a surgir como uma possibilidade real. O Felipe começa no dia a dia a agradar vestiário, a criar um ambiente que podia ser favorável. Mas o que aconteceu ontem inviabiliza qualquer ideia de continuidade, cara. E, como disse o Felipe, certamente acelerou o encaminhamento do acordo com o Diniz, que o Felipe comentou isso domingo, né? Se fechar, ele vai dar treino no dia seguinte, ele já estreia no dia seguinte. Vai dar treino no dia seguinte, vai mudar totalmente a postura dos atletas do Vasco. A gente pode ter certeza que o próximo jogo do Vasco com o Diniz, se realmente acontecer, e vai acontecer, pelo que eu penso, o Diniz vai mudar totalmente o ambiente do Vasco. Ele vai fazer esses atletas... Vitória sábado. Vitória sábado. Porque se nós pensarmos... Fora de casa, no Barradão. Se nós pensarmos... Eu tenho alguns amigos vascaínos, nós estávamos conversando, e eu falei, cara, o time do Vasco não é... Meu modo de pensar... Se você pegar jogador por jogador, o time não é esse desastre todo, não. Pelo amor de Deus, não é essa vergonha. Não é essa vergonha. Tem bons jogadores. Não é o 8º colocado que o Pedrinho falou. Exatamente, mas também não é vai isso. brigar para não cair. Você vai fazer um campeonato digno, sabe? Então, assim, eu acho que a chegada do Diniz vai dar esperança. Vai dar esperança porque o que o Diniz faz de melhor é cuidar do ser humano, cuidar do profissional e fazer o cara realmente só jogar futebol
E, sobretudo, jamais ele vai deixar que aconteça o que aconteceu nesse jogo de ontem, a falta de postura do Vasco para jogar contra um time como o Porto Cabelo, com todo respeito, né? Mas tomar 4 gols dele sem competir, sem nada, é Tanto que vergonhoso. nunca na história do futebol brasileiro um time do nosso país tinha levado 4 gols de uma equipe venezuelana. A gente não tem a entrevista do Verratti para mostrar porque ela foi para a ESPN, detentora dos direitos, mas a gente transcreveu a declaração que está gerando tanta repercussão hoje. Ele usa a palavra vergonha por 3 vezes. É uma vergonha, ele falou, a gente colocou em português, o que vou dizer aqui já falei da porta para dentro, não podemos botar a culpa no treinador, passaram vários treinadores e não podemos botar a culpa no presidente. A culpa é nossa, a verdade é que estou com a cabeça quente, estou tentando ser comedido com minhas palavras, mas a verdade é que temos que sentir vergonha. Tomara que isso sirva para começarmos a crescer. Temos que pedir desculpas aos torcedores, porque hoje foi uma vergonha. Usou a palavra vergonha por 3 vezes e agora a gente ouve que o Felipe, na última partida dele como técnico interino, se de fato fechar o acordo com o Diniz, falou lá na Venezuela. Temos que pedir desculpa ao nosso torcedor. É um jogo para se esquecer. Faltou muita atitude dentro de campo, muitos erros individuais, isso acabou prejudicando. Acho que é um jogo para ser esquecido, porque realmente houve muitos erros individuais e o Porto Cabelo ganhou na atitude. Acho que tomou uns gols na bola parada, enfim. Realmente a maioria dos jogadores muito abaixo do que pode render. A maioria dos jogadores muito abaixo do que pode render, disse o técnico interino e também diretor responsável pela montagem do elenco, do time, etc. Eu tenho uma certa objeção a essa fala especificamente, né? Eu acho que, assim, é claro, os jogadores estão abaixo, eles são, sim, os maiores culpados nisso, porque entraram em campo e a atitude foi realmente muito abaixo daquilo que deveria ter, mas o time também foi um time desorganizado. Isso também tem responsabilidade do treinador, tem responsabilidade de quem gere o clube na preparação para esse jogo. Então tem que compartilhar essa culpa, até para não ficar parecendo que você está jogando apenas na conta dos jogadores. Os jogadores têm que ser responsabilizados, sim, mas vamos dividir essa culpa para todo mundo, até porque planejamento, preparação para jogo, a troca de esquema tático, né, definição de função para alguns jogadores, quem vai para o jogo, quem entra, quem sai, estratégia. Tudo isso é o treinador que faz, cara. Torna mais feio ainda o jogo de ontem o fato de o Vasco ter poupado o Verratti e o Coutinho contra o Palmeiras para dar um peso maior à Sul-Americana. Então você poupa seus 2 principais jogadores, ou seguramente o principal jogador, visando a partida de ontem fora de casa, e acontece o que aconteceu. Depois de vender o mando de campo, né? Ainda tem isso. Depois de vender o mando de campo, tirar o jogo de São Januário, onde é o caldeirão do Vasco, onde 3 pontos, né, fazem total diferença para a realidade do Vasco hoje. Então vendeu o mando de campo e tirou dos seus 2 maiores jogadores. Aconteceu também depois do Corinthians, que ganhou o jogo, mas ganhou jogando mal também. Poupou contra o Corinthians, né? Poupou, aliás, mais até do que poupou contra o Palmeiras. E no jogo seguinte, que era também contra o Porto Cabelo em casa. Gol de 1-0. Gol de 1-0 jogando mal, e agora poupa e também não dá a resposta. Então, assim, eu acho que isso também tem que ser comentado, né? Você poupa para dar uma resposta sul-americana, e a resposta não vem na sul-americana. Porque, assim, em tese você vai poupar por uma questão de administração física, só que se você não está organizado, se você não está confiante, se o time não vai funcionar em campo, a parte física acaba não aparecendo desses jogadores. Mas nesse caso... Esses caras precisam da bola, por exemplo, o Coutinho precisa da bola no pé, num setor de campo mais confortável para ele. Se a bola não vai chegar para ele ali, ele vai, uma hora ou outra, vai voltar para pegar essa bola? Vai. Mas vai fazer isso toda hora, o jogo inteiro? Não vai. O Verratti precisa da bola na área. Quantas bolas chegaram na área para ele ontem? O que me deixa constrangido não é assim... O cara pode errar tecnicamente, o cara pode errar taticamente. Né? O time pode estar mal posicionado dentro de campo, sabe? Assim, o treinador pode errar na fala. O que não pode ter é a falta de compromisso. A falta de compromisso de entrar e honrar a camisa do Vasco dentro de campo, sabe? Assim, o Verratti, quando ele fala da vergonha, é por causa da falta de compromisso. Ele fala, nós temos que ter vergonha na cara. A falta de compromisso. Nós deixamos de ter atitude hoje dentro de campo. Isso não pode existir. Assim, não tem como, porque se você colocar 11 meninos da várzea para jogar, colocar a camisa do Vasco, pelo menos os caras vão correr, os caras vão lutar. Então, eu jamais vou deixar de criticar a falta de algum atleta, né, ou de um time de compromisso com o seu próprio time, sabe? Assim, porque isso é feio.
essa impressão que passa para o externo é feio demais. O torcedor do Vasco, eu não sou torcedor do Vasco e eu fiquei ontem indignado quando eu estava assistindo. Eu estava no carro assistindo, voltando de um lugar com a minha esposa, e eu estava assistindo o jogo no carro e eu estava indignado com a falta de compromisso. E meu amigo vascaíno mandando mensagem, cara, tá vendo isso, tá vendo? Eu falei, cara, é impressionante o que está acontecendo. E eu sei que eles estão sentindo isso aí, mas de fato tem que mudar para ontem, porque, assim, já não dá nem para dizer, assim, o Vasco, eu cresci vendo o Vasco gigante. Hoje, será que o Vasco continua sendo esse gigante ou já é um gigante adormecido? É uma pergunta que eu faço. Gera um bom debate. Porque tem história de gigante. Torcida gigante. Tem torcida gigantesca. A torcida do Vasco é o que segura hoje a instituição. É a torcida do Vasco. Que não importa se está na segunda divisão, se está brigando para não cair, em São Januário ou no Maracanã, vai colocar 70 mil pessoas, 40 mil pessoas, não importa onde estiver, vai estar sempre junto com o Vasco. O que faz o Vasco gigante continua lá e não vai sair nunca. Exatamente. Né? O problema é, às vezes, quem passa por lá e não honra essa camisa do jeito que tem que honrar. O problema é que o que faz esse gigante estar tão abaixo também continua lá, que é a situação financeira caótica. Sim. Na busca hoje por um investidor que se imaginava fosse mais rápida quando a 777 saiu. E os problemas continuam lá também, assim como a história. Aí eu pergunto para vocês, faz como agora? O Vasco ainda tem chance de classificação, porque ele enfrenta o Lanús e no confronto direto ele pode chegar à classificação ainda. Você mantém essa prioridade que o Vasco colocou de Sul-Americana ou esquece esse negócio de Sul-Americana? Eu acho que, assim, a gente já até teve esse debate outras vezes aqui na seleção. Atente a esse detalhe, né? O primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Ele pode ganhar do Lanús lá. Ele tem chance boa de classificar, ué. Mas, não, em segundo ele tem, mas em primeiro, só ganhar do Lanús não basta, porque a diferença é, a não ser que ele ganhe de 3-0, de 3 gols do Lanús na Argentina. Ou o Lanús vacile na última rodada. Que é pouco provável, né? Não, assim, eu acho que o Vasco tem uma boa chance de classificar pro playoff, assim, para responder a tua pergunta. Eu acho que entrou em campo, vestiu a camisa do Vasco, não tem como você negociar. Né? Não, essa competição aqui pode atrapalhar a gente para desenvolver o time. Porque o Lanús depois vai receber o Puerto Cabello e o Vasco então, vai assim, receber o entrou em Melgar. campo, tem que ser do jeito que tem que ser, com a camisa do Vasco, com compromisso, tentando se impor contra o adversário e buscar o resultado. Agora, a gente já teve esse debate outras vezes aqui. Eu não interpretei que o Vasco priorizou a Sul-Americana. Eu acho que a prioridade do Vasco ela é semana a semana de acordo com o nível do adversário que ele vai ter e com a condição na competição. Você não Mas só poupou no Brasileiro, não poupou na Só que se você vê o Carille falando e depois o Pedrinho falando, eles não falam nesse sentido. Quando o Carille poupa contra o Corinthians, ele responde sobre isso. Ele fala, não poupei pensando em Sul-Americano. Mas eu não preciso acreditar Os jogadores que eles falam. É claro, mas eu também posso ter dessa maneira. Eu achei que estava Mas, poupando assim, para a Sul-Americana. Eu acho que não. Mas a única coisa que a Mas gente ele vai só ver... poupou na Sul-Americana, não poupou no Brasileiro. Só poupou no O Brasileiro. brasileiro, não poupou na eu achei que ele Sul-Americana. poupou justamente assim, a gente tem que classificar na Sul-Americana. Agora, eu vou te falar, com a chegada do Diniz, e assim, eu dou minha cara a tapa de que o próximo jogo do Vasco, pelo menos a atitude, você vai ver dos atletas dentro de campo. Não importa se vai ter um dia de treino, 2 dias de treino, 3 horas de trabalho, 3 horas de reunião e vídeo, o Diniz vai fazer essa pessoa pelo menos correr e lutar pela camisa do Agora, Vasco. a tendência é se classificar em segundo. E aí pegar um terceiro de grupo da Libertadores para fazer um mata-mata. É a tendência, né? Não é caso perdido passar em segundo, mas vai ter um mata-mata se confirmar essa posição que hoje ele ocupa contra um terceiro de grupo. E tem tempo para trabalhar, né, Isaac? Porque vai ter a parada do Mundial. Então, com a chegada de um novo treinador, você tem um mês aí, né? Para trabalhar, para discutir ideias de jogo, para fazer o atleta entender como é que o treinador gosta de que faça os movimentos. Então, assim, é um momento realmente oportuno para isso. TV já, mas não quero deixar de passar. A gente tem 2 minutos para voltar na TV e talvez não dê tempo de falar quando a gente estiver na TV. Vamos falar agora. O Diniz está aí chegando no Vasco. O Mauro arrepiou o cabelo quando ele ouviu isso e o Arnaldo também, porque acham que não é o cara ideal, não é isso? Eu gosto da ideia, acho que o Diniz é o cara certo para o Vasco cair pela 6ª vez. Sim, aí sim. Diga lá, Arnaldo, Mauro. Qualquer um dos dois. Eu acho muito arriscado, para dizer o mínimo, um time com pouca qualidade técnica contratar um treinador que, mais que o resultado, preza o jogo articulado, a questão técnica e tal, num campeonato que é uma carnificina. Eu acho arriscadíssimo. E você, Mauro?
Eu acho impressionante como o Vasco da Gama, que fez uma proposta aí de deságio de 92% para os credores trabalhistas, né? No seu plano de recuperação judicial, que é mais ou menos o seguinte: eu te devo 100 e pago 8, né? 92% de deságio. Repito, te devo 100 e pago 8. Eu te devo 100 e pago 8. Essa é a proposta. O Vasco quer contratar um técnico que, segundo o noticiário do próprio clube, pede um salário altíssimo, apesar de ter feito um trabalho pífio no Cruzeiro, e o final dele no Fluminense foi patético. E ele vai e pede um salário altíssimo, o Vasco se propõe a pagar, pelo jeito, e faz essa proposta aos seus credores trabalhistas. Perfeito. O Vasco que tem o Payet, o Vasco que tem o Coutinho, o Vasco que tem jogadores caros, apesar disso tudo, contrata mais jogadores. É brincadeira. Pessoal, tá aí a análise aí dos especialistas, mas temos notícias também que o Vasco está buscando reforço, cara. Com a chegada do Diniz, a possibilidade do Vasco contratar jogadores é muito grande. Ele pediu reforço para a diretoria e o Vasco tenta 2 nomes. São os 2 primeiros nomes especulados aí no Vasco. O primeiro deles, Brian Rodrigues, a gente até falou no vídeo mais cedo, falando a respeito desse jogador, que o Vasco deverá investir cerca de 5 milhões de dólares, ou melhor, até 5 milhões de dólares, para tentar tirá-lo do América do México. E um outro jogador que pode ser também um reforço que o Vasco pode insistir, está tentando contratar, é o zagueiro Félix Torres do Corinthians. Tivemos informações que o Vasco tentou empréstimo junto ao Corinthians desse jogador, porém o Corinthians negou a possibilidade de emprestar o jogador ao Vasco por querer vendê-lo, recuperar a grana, e investiu nesse atleta cerca de 32 milhões de reais ao tirá-lo lá do Santos Laguna do México. Claramente o Vasco não vai comprar o Félix Torres, é um negócio bem complicado, não sei se o Corinthians vai conseguir vender, se não conseguir pode ser que tente realmente emprestá-lo ao Vasco e talvez com a divisão salarial, porque no Corinthians eu acho pouco provável que esse jogador vai permanecer e claramente não gostaria de ver ele nem pintado de ouro no Vasco. É um zagueiro do nível do João Vitor ou pior do que os que já estão lá no Vasco. Sinceramente, é um jogador muito fraco, muito abaixo, não contrataria, diferentemente do Brian Rodrigues, que chegaria para lutar por uma titularidade ou até mesmo ser titular no ataque vascaíno. Deixa nos comentários aí o que você acha da possibilidade do Vasco reforçar. O Diniz quer de 3 a 4 reforços, trazer com urgência um zagueiro titular, um zagueiro de excelência para chegar a ser o xerife da zaga. Possibilidade de trazer o meio-campista, caso o Payet saia do Vasco. É real, o Vasco pode buscar mais um meio aí para ser o reserva ou até mesmo lutar por uma titularidade com o Coutinho. E atacantes, pode ser, quem sabe, ser o Brian Rodrigues e mais um centroavante reserva ao Verrete. Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse mercado do Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto. É nóis.